dizer para você, você é que tu es un projet de Dieu. Satanás pode falar o que Satan, il quiser, peut dire ce qu'il veut de ta mas vie, você é mais toi, tu projeto. as un projet de Dieu. A palavra do La Senhor, parole de Dieu, no Evangelho de dans Lucas, l'évangile de Luc, chapitre 1, vai falar il do nous dit, cumprimento de uma promessa. il nous parle de l'accomplissement d'une Vai falar de promesse. projeto. Il nous parle d'un projet. Você vai ver lá no livro de Gênesis, Tu verras dans le livre de la Genèse, Deus ele criando grande projeto. Dieu il a créé un grand projet. Ele vai criar o jardim do Éden. Il va créer le jardin d'Éden, Vai colocar Adão e il Eva. va mettre Adam et Ève, E faz ali um projeto. et il fait un projet. E a Bíblia vai dizer que ali Et la Bible Satanás, dira que Satan, ele entra no corpo de uma il entre dans serpente le corps d'un e vai serpent seduzir Eva. qui va séduire Ève, E para Eva comer daquela fruta proibida. et pour qu'Ève puisse manger de ce fruit, E depois dar ao seu marido et Adão. après le donner à son mari Adam, Para acabar com o projeto de Deus. pour finir avec le projet de Dieu. Mas projeto de Deus Mais le projet de Dieu não se desfaz. ne se défait pas. Projeto de Deus pode passar um tempo, Peu importe le temps qui s'écoule, mas se cumpre. mais il s'accomplit. Ali naquele jardim, Deus ele desce. Dans ce jardin, Dieu il descend Deus ele dá a sentença para Adão e para Eva. et il donne la sentence à Adam et Ève. E ali ele faz uma promessa. Et il fait une promesse Que sobre o ventre da mulher que dans le ventre, par le ventre de la femme, nasceria naîtrait un que esmagaria a cabeça da serpente. qui écraserait la tête du serpent. E Deus agora ele retira o jardim do Éden da terra. Et maintenant, Dieu il enlève le E jardin ele d'Éden de la volta terre para o céu et il retourne au e ciel. começa a fazer um novo projeto. Et il commence un autre projet. Acredito que Deus ele olha para a terra no decorrer de Je anos, crois que Dieu regarde la terre au bout de plusieurs années esperando achar alguém en attendant de trouver que quelqu'un ele pudesse, pastor, qui pourrait confiar o projeto dele. confier son projet. Quando você é chamado para a obra do Quand Senhor, tu es appelé pour l'œuvre du Seigneur, para estar na presença do pour Senhor, être dans la présence du Seigneur, Deus ele está olhando para a tua Dieu vida il regarde ta e vie dizer: eu posso et il dit, confiar je o peux projeto. confier un projet dans Eu sa vie. posso cumprir na vida Je dele peux o projeto accomplir que dans eu sa vie tenho. un projet que j'ai dans le ciel. Satanás ele não sabia de Il que ne savait pas projeto quel projet, Deus estava falando no jardim do Éden. de quel projet Dieu avait dans le jardin d'Éden. Satanás não sabia de que mulher viria, Satan ne savait pas Aquele particulièrement projet. quel était ce projet. mas Deus ele estava observando. Mais Dieu il observait. Existem projetos que são feitos no céu Il y a des projets qui sont e faits dans Deus le ele ciel. está te Et Dieu observando. il t'observe. Se pode S'il confiar em peut confier você en toi, s'il peut para avoir confiance executar en o toi, projeto dele na terra. s'il peut avoir confiance en toi pour exécuter son projet sur la terre. Entenda bem uma coisa: Comprends bien une chose. você não foi criado por Tu n'as acaso. pas été créé par hasard. Você não veio aqui por Tu n'es pas acaso. venu ici par hasard. Você veio porque Deus Tu es tem um venu parce que projeto. Dieu a un projet dans ta vie. Talvez você chegou até aqui e não Peut-être que tu entendeu es venu nada. jusqu'ici et tu n'as rien compris. Mas hoje Deus ele quer Mais falar com aujourd'hui, Dieu você il veut te parler. que você é um Que toi, projeto. tu as un projet de Dieu. O tempo passa-se Le temps s'écoule no Velho Testamento. dans l'Ancien Testament. E a Bíblia fala que quando Et termina la Bible nous Malaquias, dit qu'à la fin de o Senhor ele Malachie, vai se calar. Dieu il va se taire. 430 anos, mais ou menos. À peu près 430 ans. E a Bíblia vem dizer em Evangelho de Lucas 1 Et la Bible dira dans l'évangile de Luc que depois desse tempo que Deus se calou, qu'après ce temps que Dieu s'est tu, ele volta a falar, ele volta a liberar a voz dele na terra. il reparle sur la terre. E ele começa manifestando uma cura, um milagre. Et il commence par manifester une guérison. Ele vai visitar Zacarias no templo Il va visiter Zacharie au temple. e faz uma promessa para Zacarias, Et il fait une promesse à Zacharie que a sua mulher que era estéril, que sa femme qui était stérile, ele abriria a madre daquela mulher, il ouvrirait ça. para que aquela mulher Il lui donnerait la possibilité ela à viesse cette dar à luz femme um filho. d'avoir un enfant. Deus muitas vezes Souvent Dieu, ele nos pega em situações desprevenidas il nous prend au dépourvu para ter um particular conosco. pour avoir une conversation en particulier avec nous. Zacarias ele entrou no templo Zacharie est entré dans le temple e deixou sua mulher estéril em casa. et il a laissé sa femme stérile à la maison. Uma mulher avançada em idade Une femme qui était âgée, que não poderia dar luz ao filho a Zacarias. qui ne pourrait pas donner un enfant à Zacharie. Ela não poderia dar sequência à linhagem de Zacarias como sacerdote. Elle ne pourrait pas donner une séquence à la lignée de Zacharie en tant que E talvez você entrou hoje no templo Et peut-être que tu es entré aujourd'hui dans le temple apenas para mais um culto. simplement pour un culte de plus. Mas Deus hoje ele quer Mais Dieu mudar a aujourd'hui tua il veut história changer ton histoire. e fazer você Et entender. il veut te faire comprendre. Levanta
dans cet endroit. Zacarias ele entrou Zacharie, il est entré e saiu dali com et il est parti vitória. avec sa victoire. Você pode estar entrando aqui Tu peux numa entrer situação, ici, dans une situation, d'une façon, mas existe um Deus mais que il y a pode un mudar a Dieu tua qui peut história. changer ton histoire. Existe um Deus que pode Il y a un virar Dieu qui a peut situação ao changer seu la favor. situation en ta faveur. Aquilo que era negativo pode Ce se qui tornar était favorável. négatif, ce Porque n'est pas aonde favorable. é o projeto de Deus, Parce que là où il y a un projet de Dieu, o Deus do projeto se faz le Dieu presente. du projet se fait présent. Não existe obra nenhuma Il n'y a pas d'œuvre que o arquiteto não está presente. que l'architecte n'est pas présent. Toda obra que se levanta, o arquiteto está lá. Toute œuvre, tout chantier qui se lève, Porque ele l'architecte est tem que présent. ver Parce se qu'il faut está qu'il sendo feito da voit maneira como si ele tout est fait de la arquitetou. façon dont il a E existe projeté. Deus Et il y a un que Dieu ele é o supremo arquiteto qu'il est le plus E grand ele des está architectes. aqui Et il est ici para ver, pour voir, para te pour levantar, te lever, para te colocar de pour te pé, mettre debout. dizer para você, E te enxuga a dizer, tua lágrima, sèche tes porque larmes, existe um parce qu'il projeto. y a un projet. Satanás pode ter Satan, feito o que fez com il você peut até faire ce aqui, qu'il a fait jusqu'à présent avec mas avec existe toi. Deus Mais il y a un que tem Dieu projeto no qui a un céu projet dans para le liberar ciel. sobre a tua Pour- vida. Aleluia! Eu olho para a minha vida, Je regarde ma vie, projeto que ninguém queria pôr a mão, un projet que personne ne voulait toucher, projeto que ninguém queria mexer, un projet que personne ne voulait, projeto que a família rejeitou, un projet que la famille a rejeté. mas o meu Deus ele não rejeita Mais mon Dieu, ninguém. il ne rejette personne. Obrigado, Jesus. Existe um Deus que me tirou lá do Il existe lamaçal un do Dieu qui m'a pecado, enlevé de la boue du péché, do meio da bebida, du milieu de l'alcool, da discoteca, des boîtes de nuit, dos forrós, des soirées. e me colocou pregar uma palavra Et il m'a envoyé da pour prêcher la verdade parole de la que muda a vérité, vida, qui change la que vie, muda a história. qui change des histoires. Dia ele olhou para mim e Un jour, disse: il Eu m'a tenho regardé et projeto il a na dit, j'ai tua un vida. projet pour ta vie. E talvez você está aqui hoje Et pensando: peut-être quem que sou tu es eu? ici aujourd'hui et que tu te dis, mais O que eu qui je suis? tenho para mim? Qu'est-ce que j'ai pour moi? Talvez você pode não ter nada para Peut-être que você, tu n'as rien à toi, mas existe projeto mais para il y a un tua vida. projet pour ta vie. Ali depois que Zacarias ele ouve aquilo, ele sai. Quand Zacharie entend cela, il s'en va. Aquele anjo também se retira. Et l'ange qui était là s'en va aussi. E aquele anjo ele vai em direção a Maria. Et cet ange, il va en direction de Marie. Maria, ela estava prometida a José. Marie était promise à José. Maria estava à espera que se cumprisse o tempo para o casamento dela com José. Elle attendait le temps de l'accomplissement de son mariage avec Joseph. E agora a Bíblia fala que aquele anjo, Et maintenant, la Bible nous dit que cet ange, ele vai chegar até Maria. il arrive jusqu'à Marie. E quando ele chega perto dela, ele Et diz: quand il arrive à côté de Marie, Agraciada il dit, seja tu entre as mulheres. Agracié sois-toi parmi les femmes. Quando ela ouve aquele anjo, Quand elle entend cet ange, a Bíblia vai dizer que ela se turba, la Bible dira qu'elle se surprend, que ela se preocupa, elle se préoccupe, que ela acha estranho. qu'elle trouve ça E étrange. aquele anjo, Et cet ange, ele diz: Não temas, porque achaste graça diante do Senhor. il lui dit, n'aie pas peur parce que tu as trouvé la grâce devant le Seigneur. Quando nós entramos para dentro da casa do Senhor, Quand nous entrons dans la maison du Seigneur, nós somos alcançados pela graça do nous sommes Senhor. atteints par la grâce du Seigneur. O tempo da lei passou Le temps de la loi est e passé. hoje Et aujourd'hui, vivemos o tempo da graça. nous vivons le temps de la grâce. E se você está aqui, Et si tu es ici, é porque tu és um agraciado de Deus. c'est parce que tu as été gracié par le Porque Seigneur. Deus olhou para ti Parce que Dieu t'a regardé e achou graça na sua vida. et Dieu a trouvé une grâce dans ta vie. Se você tem dom Si tu as un de don tocar, de jouer d'un instrument, de pregar, de prêcher, é porque Deus ele achou graça na tua vida. c'est parce que Dieu a trouvé une grâce dans ta vie. Tudo isso Tout ça nasceu lá em cima no céu. est né dans le ciel. Deus ele trouxe para a terra Dieu l'a emmené sur terre e soprou sobre a sua et il vida. a soufflé sur ta vie. O talento que você tem na tua vida, Le talent que tu entenda as dans ta vie, bem, ele não é teu. il ne t'appartient pas. Ele não é dessa terra. Il n'appartient pas à cette terre. Ele vem lá de cima. Il vient du ciel. Ele vem de Il Deus. vient de Dieu. Ele é de Deus. Il est de Dieu. Ele pertence a Il Deus. appartient à E Dieu. por isso que você usa para Et Deus. c'est pour ça que tu utilises pour Dieu. Porque se fosse olhar de nós mesmos, Parce que si on nous regarde nous-mêmes, nós teríamos. on n'aurait rien. E se você tem, Et si tu as, é porque Deus achou graça na tua vida. c'est parce que Dieu s'est gracié de ta vie. É porque Deus olhou, pastor, e C'est parce que disse: Dieu a regardé et a dit, lá precisa de um tocador. là-bas il a besoin d'un... Eu vou dar graça para ele. Je vais lui donner grâce.
Eu vou colocar esse talento sobre ele. Je vais mettre ce talent sur sa Eu vou vie. pôr esse projeto sobre Je vais ele. mettre ce projet sur sa E vie. vou colocar naquela igreja para tocar. Et je vais le mettre dans cette église pour qu'il puisse y jouer. Eu atravessei do Brasil para Portugal J'ai traversé du Brésil au Portugal para ouvir que Deus tinha um projeto na minha vida em Portugal. pour entendre que Dieu avait un projet dans ma vie au Portugal. Brasil é um país extremamente evangelizado. Le Brésil est un pays extrêmement évangélisé E eu vim me converter onde Deus tinha um projeto comigo. et je me suis converti là où le Seigneur avait un projet. dans Pastor, ma o vie. que isso tem a ver? Talvez você saiu da tua terra, Peut-être que tu es sorti de chez toi, vem para esse país, tu es venu dans ce pays, ou até mesmo é desse país, ou peut-être que tu es de ce pays e Deus te levantou neste lugar, et Dieu t'a levé dans cet endroit porque Ele tem um projeto na tua vida. parce que Dieu a un projet dans ta vie. O projeto de Deus Le projet de Dieu pode demorar a acontecer, peut prendre du temps à se réaliser. pode demorar a acontecer na sua vida e no seu ministério, Il peut prendre du temps de se réaliser dans ta vie et dans ton ministère, mas vai acontecer. mais il va se réaliser. Às vezes você fala, está demorando tanto tempo, Peut-être que tu penses, mais il y a está beaucoup tão de temps, difícil, c'est tellement difficile, mas Ele tem o tempo na mão dele. mais il a le temps entre les Ele mains. controla o tempo. Il contrôle Ele le é temps, dono do tempo. il est le E no propriétaire du tempo temps, dele, et dans Ele son vai temps, cumprir na tua vida. il va réaliser dans ta vie. Quando aquele anjo aparece a Maria, Quand cet ange apparaît à Marie, ele vai falar com ela do projeto de Deus. il va lui parler du projet de Dieu. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Je veux te Nesse poser une lugar. question aujourd'hui. Deus já falou com você sobre o projeto dele com você? Dieu t'a déjà parlé du projet qu'il a dans ta vie? Deus já falou daquilo que ele tem com você nessa terra para você? Dieu t'a déjà dit ce qu'il a pour ta vie dans cet endroit? Você vai ver que em Lucas, Tu verras dans le livre de Luc, a partir do versículo 31, à partir du verset 31, esse anjo ele vai começar a dizer para Maria cet ange il va dire à Marie do projeto que Deus tinha para a vida dela. du projet que Dieu avait pour sa vie. E ele começa a dizer: eis que em teu ventre Il commence à lui dire, dans ton ventre, conceberás e darás à luz um filho, tu vas donner lumière à un enfant, e porás o nome dele em Jesus. tu donneras naissance à un enfant et tu l'appelleras Jésus. Maria não era casada. Marie n'était pas mariée, Naquela altura, et à cette époque, estar grávida sem estar casada era uma vergonha, era um vexame. tomber enceinte et ne pas être mariée, c'était une grande honte. Poderia sujar todo o nome de uma família. Elle pourrait salir le nom d'une famille. Maria, quando ela ouve aquilo, ela disse: não é possível. Et quand Marie entend cela, elle dit, mais ce n'est pas possible. Eu não posso. Je ne peux pas. Eu não sou casada. Je ne suis pas mariée. Maria, ela vem olhar a circunstância que está ao seu redor. Elle regarde les circonstances qui l'entourent. E muitas vezes, quando nós ouvimos Et parfois, quand on entend o projeto que Deus tem para a nossa vida, le projet que Dieu a pour notre vie, nós vamos pensar: não pode ser. on se dit, mais ce n'est pas possible. Eu não tenho condição para isso. Je n'ai pas les moyens pour cela. Eu não estou preparado para isso. Je ne suis pas prête pour ça. Eu não fui discipulado para isso. Je n'ai pas été préparée pour ça. Mas existe um Deus Mais il existe un Dieu. que Ele vai te preparar para aquilo que Ele tem contigo. Il va te préparer pour ce qu'il a pour toi. Existe um Deus Il existe un Dieu. que Ele vai caminhar do teu lado nesse projeto. Il va marcher avec toi dans ce projet. Existe um Deus Il existe un Dieu. que não vai deixar o projeto dele cair por terra na sua Il vida. ne permettra pas que ce projet tombe à terre dans ta vie. Porque esse projeto não vem dessa terra. Parce que ce projet ne vient pas de la terre. Esse projeto vem do Ce céu. projet, il vient du E ciel. tudo que vem do céu é Et tout ce qui bom. vient du ciel est bon. Tudo que vem do céu é Tout ce qui vient du ciel est agradável. agréable. Tudo que vem do céu é para Tout ce o qui vient nosso du ciel, crescimento. c'est pour notre croissance. Naquele momento, Et à ce moment-là, Maria olha as circunstâncias à sua volta Marie regarde les circonstances e vai achar autour que não é possível. et elle pense que ce n'est pas possible. Quantas vezes você ouve Deus falar com você? Combien de fois tu entends Dieu te parler, Você olha para a sua situação ao tu seu redor regardes ta vie e diz: é et tu impossível te dis mais c'est acontecer. impossible que cela se réalise. E eu quero dizer para você Je veux te hoje, dire aujourd'hui, nesse lugar, o impossível de Deus vai l'impossible de acontecer na Dieu tua vida. va se réaliser Alléluia. dans ta vie. O impossível de L'impossible Deus de vai Dieu vir sobre a tua casa, sobre Viendra o teu sur ta lar. vie, sur ta famille, sur ta maison. Porque aquele que Parce que celui promete, qui promet, ele é fiel para il est cumprir. fidèle pour accomplir. Aquele que te Celui chamou, qui t'a appelé, ele é fiel para do il est teu lado, fidèle pour être para à côté de segurar na tua toi, mão, pour tenir ta main para te ensinar a dar os primeiros passos.
Et pour te faire donner le premier pas, para te ensinar a usar esse projeto. pour t'apprendre à prendre ce projet, Maria, Marie, ela vai olhar e dizer, não posso. elle va regarder, elle va dire, mais je ne peux pas. O que a sociedade vai pensar de mim? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? O que José vai pensar de mim? Qu'est-ce que Joseph va penser de moi? José não teria obrigação de casar com Maria depois que ele engravidasse. Et pendant que je pensais à cela, Eu entendia, pastor, je comprenais que aceitar qu'accepter projeto de Deus un projet de Dieu, é estar preparado c'est d'être préparé para ser rejeitado pela sociedade. Alléluia. par la société. É estar preparado C'est être préparé, para ver os da sua casa levantar contra você e te virar as costas. c'est de voir les gens qui sont dans ta maison se lever et te donner le dos. É estar preparado C'est se préparer para sofrer calúnias pelo nome de Jesus que você vai levar. pour souffrir des calomnies que tu vas recevoir au nom de Jésus. Isso era o que Maria estava sofrendo ou poderia sofrer naquele momento. C'est ce que Marie pourrait souffrir à ce moment-là. Mas a Bíblia vai dizer, Mais la Bible va nous dire, no versículo 32, au verset 32, que existia uma promessa qu'il existe une promesse sobre aquele projeto de Deus. sur le projet de Dieu. E o versículo 32 diz assim: Et le verset 32 nous dit, Este será grande il sera grand e será chamado Filho do Altíssimo. et sera appelé fils du Très-Haut. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Entenda bem, a promessa não era pequena, porque o versículo 32 Et là, donc la promesse n'était pas petite parce que le verset 32 dizeria que ele seria grande, a dit qu'il serait grand, dizeria que seria Filho do Altíssimo. a dit qu'il serait le fils du Très-Haut. E existia um trono preparado para ele. Et il existait un trône préparé pour lui. Pastor, o que você quer dizer com isso? Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Eu quero dizer que Deus, Je veux te dire que Dieu, quando Ele vai cumprir o projeto dele na tua vida, quand il va accomplir son projet dans ta Ele já vie, tem tudo preparado para você. il a tout préparé pour toi. Pode ter levante, Il peut avoir des leviers, pode ter il calúnia, peut avoir des calomnies, pode ter il peut perseguição. avoir des A persécutions. sociedade pode não te entender, La société peut ne pas te podem não te olhar comprendre. com os mesmos olhos, Les gens peuvent ne pas te regarder avec les mêmes mas yeux. existe um Deus Mais il existe un que Dieu já preparou tudo qui a para a déjà tua tout vida, préparé pour ta vie, já preparou tudo qui para a a tua déjà tout préparé caminhada, pour ton já preparou chemin, tudo para o teu qui a tout ministério, préparé pour ton e ministère. Ele vai te honrar Et nesse il va lugar. t'honorer dans cet endroit. E aqueles que Et viverem, celui qui vai ver a mão de Deus agir verra a la teu main de Dieu favor. agir en ta faveur. Não abra mão do projeto de Deus. N'ouvre pas le Alléluia. projet de Dieu pour ta vie. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu. N'ignore pas ce que le Seigneur t'a promis. Não abra mão daquilo que Deus já falou que vai fazer na tua vida. N'ignore pas ce que le Seigneur a dit qu'il va faire dans ta vie. Creia Crois naquilo que Deus já falou que vai fazer. dans ce que Dieu a déjà dit qu'il fera. Não deixe Satanás frustrar os teus projetos. Ne laisse pas Satan frustrer tes projets. Não deixe Satanás frustrar os sonhos que Deus te deu. Ne laisse pas Satan frustrer les rêves que Dieu t'a donnés. Porque o Senhor vai ser contigo. Parce que le Seigneur sera avec toi. Olha o versículo 34. Au verset 34, E disse Maria ao anjo: Marie dit à l'ange, Como se fará isso? comment cela se fera-t-il, Visto que não conheço o varão. puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Maria agora ela vai se preocupar Marie, elle se préoccupe de como iria acontecer tudo isso. de comment tout cela allait arriver. E como Deus Et comment Dieu agiria ao seu favor. agirait en sa faveur. E o anjo ia dizer para ela: Et l'ange va lui dire, Descerá sobre ti o Espírito Santo. le Saint-Esprit viendra sur toi. E eu aprendo uma coisa: que Il t'apprend Deus une chose, que Dieu não levanta ninguém ne lève personne, sem antes colocar unção sobre a vida dele. que Dieu ne Alléluia. lève personne avant de lui donner de l'onction. Deus, Dieu, ele não projeta na vida de ninguém il n'accomplit le projet dans la vie de personne sem antes derramar sobre ele o Espírito Santo dele. sans avant mettre sur lui son Saint. A segunda coisa que eu aprendo, o versículo vai dizer Le verset nous dira que a virtude do Altíssimo que la vertu du Très-Haut, a cobriria. que la puissance du Très-Haut la couvrirait. Virtude quer dizer poder. La puissance, c'est le pouvoir. O anjo estava dizendo: o poder que vem do alto, o poder de Deus, L'ange lui disait que le pouvoir de Dieu, ele será presente na tua vida. il sera présent dans ta vie. Entenda bem isso. Comprends bien cela. A Bíblia
La Bible, ela vai dizer que quando Deus ele vai cumprir na tua vida o projeto dele, la Bible nous dit que quand Dieu accomplira son projet dans ta vie, ele vai te preparar. il va te préparer. Ele vai preparar o teu caminho. Il va préparer ton chemin. Ele vai guiar os teus passos. Il va guider tes pas. E vai colocar sobre ti Il va mettre sur toi o Espírito dele le Saint-Esprit e o poder dele. et son pouvoir Para que você triunfe pour que tu puisses triompher contra as hostas contre de les Satanás esprits de neste Satan lugar. dans cet endroit. Pastor, por que isso? C'est pasteur, pourquoi? Para você Pour que entender tu comprennes que Deus ele vai na tua que Dieu frente, il va devant toi jogando por terra as muralhas, et il met à terre toutes les murs. jogando por terra as Il cadeias met à terre e toutes provando que ele é Deus que te levanta. les chaînes. E quando ele C'est te Dieu. levanta, Et quand il te lève, não tem que abate. il n'y a personne qui peut te Quando ele te faire. usa, Quand il t'utilise, não tem que disfarça. il n'y a pas qui E défend. esse Deus, Et ce Dieu, ele está sentado no trono dele ele est assis hoje, dans son trône, olhando para ele ti, te regarde, dizendo para ele te ti: dit, creia no projeto, crois dans le projet, creia na tua chamada, ton appel, creia no que ele te crois prometeu, no que je t'ai porque promis, ele vai à tua parce qu'il frente, va devant toi, porque o poder dele está sobre a parce tua que son vida, pouvoir est sur o ta vie. Espírito dele está sobre a tua Son vida, esprit est sur ta a vie. unção dele está Son sobre a tua onction est sur vida. ta vie. Aleluia, Senhor. É esse Deus que vai falar C'est com ce Dieu Maria. qui va parler à Marie. Eu não sei se tu tem abrido Je ne mão sais do pas teu si tu as projeto, laissé ou não. tomber les projets, Mas eu quero hoje fazer você Mais je sair veux entendendo que o projeto de Deus te faire comprendre que le projet de Dieu não pode morrer na tua ne vida. peut pas mourir dans ta vie. Existiam várias virgens Il existait plusieurs vierges naquela época, à cette époque. mas Maria, além de virgem, Mais Marie, en plus d'être vierge, ela achou graça aos olhos do Senhor. elle a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Essa cidade Cette ville, tem milhares de pessoas, pastor, il y a des milliers de personnes. mas os que estão aqui Mais ceux qui sont ici achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. ont trouvé grâce devant le Seigneur. E Deus conta com você Et Dieu compte avec toi para executar o projeto dele neste lugar, pour exécuter son projet ici. porque a Bíblia diz Parce que la Bible dit que não há impossível para qu'il n'y a Deus. pas d'impossible pour Dieu. Talvez até hoje você tenha desculpado com o Peut-être que Senhor, jusqu'aujourd'hui, arrumar desculpa para o tu Senhor, as donné des excuses au Seigneur para você não fazer aquilo que Ele tem pour ne te pas faire chamado, ce qu'il t'a appelé pour faire, ou fazer aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. ou faire ce qu'il t'a mis entre tes mains. Mas eu quero te dizer Mais je hoje, peux te dire aujourd'hui, levanta a tua lève ta cabeça, tête, pega o teu projeto, prends ton projet, tira daquela gaveta que você guardou, enlève le petit Porque- tiroir dans lequel tu l'as porque rangé. Deus Ele é na tua vida. Parce que Dieu, il est dans ta vie. Deus Ele vai à sua frente. Dieu, il va devant toi. Deus Ele vai te honrar neste Dieu, il va negócio. t'honorer dans cette affaire. Abraça essa causa. Prends cette cause. Creia que você não é obra do acaso. Crois que tu n'es pas une œuvre du hasard. Eu quando vivi o pior momento da minha Moi, vida, quand j'ai vécu le pire moment de ma vie, antes de conhecer o avant de Senhor, connaître Jésus, eu queria saber o porquê que eu nasci. je voulais savoir pourquoi j'étais né. A minha vida chegou a um ponto que não fazia Ma vie est sentido. arrivée au point qu'il n'y avait plus de sens. E hoje há várias Et pessoas aujourd'hui, il y a plusieurs personnes que chegam a um ponto que não sabem qui por que arrivent à está un aqui. point et elles ne savent pas pourquoi elles sont ici. Existem pessoas que Il não y a sabem des por que personnes nasceu. qui ne savent pas pourquoi elles sont nées. E eu cheguei a esse Et ponto. je suis arrivée à ce point-là. Eu cheguei a pensar, será que eu sou filho de outro pai, de Et outra j'ai pensé, mãe? est-ce que je suis enfant de notre père, Será de que eu sou notre mère? adotado? Est-ce que je suis adoptée? As coisas não faziam sentido. Les choses n'avaient pas de sens. Mas um dia, Mais un jour, eu ouvi o projeto de Deus para mim. j'ai entendu le projet de Dieu pour ma vie. E a melhor coisa é ouvir o projeto de Et la Deus. meilleure chose, c'est entendre le projet de Dieu. Sabe por quê, irmão? C'est pourquoi Você ouve o projeto do homem tu para tua entends le vida. projet de l'homme pour ta vie. Você ouve o propósito do homem para tua Tu vida. entends les buts de l'homme pour ta vie. Você ouve o propósito de patrão para tua vida. Tu entends les buts de patron pour ta E vie. se o homem quiser, Et si l'homme veut, ele cumpre. il l'accomplit. E se ele não quiser, Mais s'il ne le veut pas, ele não cumpre. il ne l'accomplit pas. E não há nada que faça Et il n'y a rien qui fasse ele cumprir esse projeto sobre a tua vida. qu'il accomplisse ce projet dans ta vie. Mas o meu Deus, Mais mon Dieu, quando ele me prometeu, quand il m'a promis, ele cumpriu. il accomplit. O seu Aleluia. Deus, Quand ton Dieu, aquilo que ele te prometeu, ce qu'il t'a ele vai promis, cumprir na il tua va vida. accomplir dans ta vie. O seu patrão pode não Ton patron, il cumprir. peut ne pas O teu accomplir. amigo pode Ton não ami peut ne cumprir. pas accomplir. O teu esposo Ton pode époux, não il peut ne pas cumprir. accomplir. Mas o Deus Mais que eu ton prego hoje, ele cumpre o projeto na Il tua accomplit le vida. projet dans ta vie. Se você crê, aplauda Si tu ele. É crois, para ele. applaudis le É Seigneur, para c'est pour lui. ele. Ele está neste lugar. Et il est ici aujourd'hui. Sai daqui hoje entendendo Sors d'ici en ayant compris que Satanás pode ter feito o que quiser com você lá fora. que Satan peut avoir fait ce qu'il veut avec toi dehors. Mas existe um Deus que vê um projeto na tua vida. Mais il existe un Dieu qui voit un projet dans ta vie. Existe um Deus que quer executar um projeto dele na
tua Il vida. existe un Dieu qui veut exécuter son projet dans ta vie. Depois que ele fala tudo com Maria, Après que l'ange ait parlé à Marie, ele olha para Maria. il regarde le... Dans ce que tu as déjà vécu et souffert. Às vezes você vive uma vida sem sentido, sem lógica. Peut-être que tu vis une vie sans sens, sans logique. Uma vida de projeto que não se cumpre, Une vie sonhos de que não projets se qui ne cumprem. s'accomplissent pas, des rêves qui ne s'accomplissent pas. Mas existe um Deus Mais il y a un hoje Dieu aujourd'hui que ele disse para você qui t'a dit tudo aquilo que ele promete, tout ce qu'il promet, ele cumpre. il accomplit. E ele diz mais Et il te dit plus que nada que rien é impossível para ele. est impossible pour lui. Talvez você chegue numa amiga e diz: olha, eu Peut-être não que tu posso, es eu arrivé não avec ta vie et tu consigo. te dis mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Eu queria te ajudar, mas não Je consigo. voulais t'aider mais je ne peux pas. Agora existe um Deus Mais il existe un Dieu. que quando você chegar aos pés Et dele, quand tu arrives à ses pieds, ele diz: da maneira que de você la vive, façon comme tu vis, de maneira nenhuma te lançarei fora. de la Alléluia. façon comme tu viendras, d'aucune façon je te jetterai dehors. Existe um Deus aqui hoje Il y a un Dieu que o braço dele não está cruzado, qui est ici et dont les bras ne sont pas enlacés, mas está aberto mais ils sont ouverts para te dar um ombro amigo pour te donner un nom e dizer para você: et te dire eu tenho um projeto para a tua j'ai vida. un projet pour ta vie, Eu tenho algo que vai mudar a tua j'ai quelque história. chose pour changer ton histoire, Eu tenho algo que vai mudar o que você tem vivido. j'ai quelque chose pour changer ce que tu as vécu. Maria, Marie, ela vai olhar elle va regarder e vai dizer: et cumpra elle va em dire mim. accomplis tua en moi vontade. ta volonté. Maria estava disposta, Marie était prête, estava aberta elle était ouverte em viver à vivre projeto de Deus para a un vida projet de dela. Dieu pour sa vie. Pastor, a igreja Pasteur, l'Église precisa a besoin aceitar e entender d'accepter et que ela, comprendre que ela tem que estar preparada qu'elle doit être prête para viver o projeto de Deus pour vivre para ela le nessa projet cidade. de Dieu pour sa vie, dans cette, O projeto de avançar, le projet d'avancer, o projeto de trazer almas, le projet de ramener des âmes, o projeto de usar o dom que Deus te deu, le projet d'utiliser le don que Dieu t'a donné, o talento que Deus te deu, le talent que Dieu t'a donné, para que você vá até lá fora pour que tu puisses aller dehors e encontre com pessoas et quand tu rencontreras des que já personnes estão sem esperança qui n'ont plus d'espoir, e olhe para ela que tu les regardes e diz: olha, este mundo não te dá nada, et que tu dises que ce monde mas ne eu te donne conheço um rien, lugar mais je connais un endroit que lá existe um Deus. et il existe un Dieu Ele olha para a tua vida qui regarde ta vie. e te diz: existe um Et il projeto te para a dit, tua il existe un vida. projet pour ta vie. Alléluia. Ah, quando que ninguém te aceitar, te rejeitar, Tout le monde te rejette. lembre-se que existe um Deus. Là où tout le monde te rejettera, Qui rappelle-toi non te qu'il rejette. existe un Dieu qui ne te rejette pas. Eu estive trocando experiências J'ai échangé des expériences com o presbítero Júnior na casa dele avec le frère Junio chez lui. e falando do mundo onde nós viemos. Et en parlant de là où on est venu, Acredito, o presbítero Júnior, que Deus ele olhou um dia je pense que Dieu un jour il no a meio da regardé bebida, au milieu de l'alcool olhou e disse: eu tenho um projeto para aquele jovem. et il a dit j'ai un projet pour ce jeune. Olhou para a minha vida e disse: eu tenho um projeto Il a para regardé aquele ma vie, jovem. il a dit j'ai un projet pour la vie de ce jeune. Às vezes sofremos por esse projeto, Parfois on souffre pour ce projet, mas a vitória ela é garantida. mais la victoire elle est garantie. Porque o nosso Deus, Parce que notre Dieu, ele não desampara. il ne nous laisse pas tomber. O nosso Deus, Notre Dieu, ele não nos entristece. il ne nous attriste A pas. Bíblia vai dizer La Bible va nous que dire na presença que desse dans la Deus, présence de ce Dieu, até a tristeza, même la tristesse, ela tem que saltar de elle alegria. doit sauter de joie. Porque com esse Parce Deus qu'avec ce Dieu, não tem il tristeza. n'y a pas de tristesse. Porque esse Deus, Parce que ce Dieu, ele não te entristece. il ne t'attriste pas. Esse Deus, Ce Dieu, ele não te il envergonha. ne te fait pas honte. Esse Deus, Ce Dieu, ele não te il ne abandona. t'abandonne pas. Esse Deus, Ce Dieu, ele não te deixa caminhar il sozinho. ne te laisse pas marcher seul. Esse Deus, Ce Dieu, ele te ama. il t'aime. Obrigado. Às vezes você prefere viver uma Parfois, tu vida préfères vivre desagarrada. une vie, Mas Deus, ele tem para você um projeto. mais Dieu, il a un projet pour toi. Eu quero te convidar a colocar-se sobre Je seus veux pés. t'inviter à te mettre debout.
Eu quero orar com você. Et je veux prier avec toi. Alléluia.